mais perto do que nunca a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Está mais perto do que nunca, irmãos. Mais perto do que nunca está a volta do nosso Salvador para buscar a igreja. E nós temos que nos apegar à esperança, irmãos. Amém. Hoje a palavra de hoje é uma palavra de esperança. Aleluia, uma palavra de fé. É uma palavra de ânimo para as nossas vidas. Amém. Queridos, nós não podemos nos esquecer da base da nossa fé. Aleluia. Que nós somos justificados pela fé. E é por isso que nós temos paz com Deus. A paz com Deus é uma paz que vai muito mais além do que a paz que este mundo falso oferece. Porque a paz que o mundo oferece não é a que Jesus oferece. A paz que o mundo oferece, você tem paz se você tem dinheiro no seu bolso. Você tem paz se você tem, um casamento, com uma pessoa, muito famosa. Você tem paz se você tem tudo. Mas o que é esse tudo sem Deus? O que é esse tudo? São coisas materiais? O tudo para Deus, neste nível, é abaixo de nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não crê no Filho já está condenado. E foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse: ainda que alguém ganhe o mundo inteiro, do que vai adiantar se nós perdermos a nossa alma? Verdade, Senhor. Não vai adiantar, não vai adiantar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Mas graças a Deus, nós somos salvos. Graças a Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém. Sobre a morte espiritual. Nós temos que nos apegar à esperança de que fomos justificados pela fé. Amém. Sendo assim, nós temos paz com Deus. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Quando as preocupações e as tribulações vierem na nossa vida, nós temos que nos lembrar: eu sou justificado pela fé. Eu tenho um nome escrito no livro da vida. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Essa esperança vai nos renovar em dias difíceis. Essa esperança vai nos trazer, irmãos, nova vida. Aleluia. E nós vamos mudar a nossa maneira de vermos as nossas coisas. Aleluia. A maneira de vermos cada dia mais. Glória porque a Deus. Tudo aleluia. tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa maneira de olhar a vida tem que ser diferente. Aleluia. E nada vai ser diferente se nós estivermos apegados a coisas que passam. Nós temos que estar apegados a essa palavra. Aleluia. Nós temos paz com Deus. Amém. Porque nós somos justificados pela fé. Glória a Jesus. Em Cristo Jesus. Deus seja louvado, aleluia. Essa geração tem sido uma geração onde as pessoas estão se apegando a coisas que passam. E com isso elas estão sem identidade. Porque cada dia mais o inimigo ele não muda a forma de ele trabalhar, ele apenas aperfeiçoa a forma. Satanás, ele não é criativo. Ele apenas distorce, o inimigo das nossas almas distorce as coisas que foram criadas por Deus. Ele distorce. O que no mundo, por exemplo, é chamado muitas vezes de pornografia, é na verdade uma distorção daquilo que Deus criou. É na verdade uma distorção daquilo que o Senhor criou para imagem e semelhança, para um casamento, para ser puro, para ser santo. E o diabo vai distorcendo, porque ele não é criativo. Ele apenas distorce aquilo que ele viu no céu. Ele apenas distorce aquele que ele viu. Aquele que ele viu. Ele viu o Criador face a face. Nós não vimos ainda, mas ele viu a sua glória. E ele simplesmente distorceu quando ele foi expulso. E nós temos que nos lembrar de algo. Cristo Jesus é que restaura completamente a nossa identidade. Obrigada, ele restaura a identidade. Então a nossa esperança ela não se limita aqui nesse mundo. Ela não se limita às coisas que eu ganho. Eu vou ter esperança se o meu dia for melhor hoje, se tudo der certo.
Não, eu vou ter esperança, porque Cristo Jesus escreveu meu nome no livro da vida, me lavou com seu sangue, me deu perdão. Essa geração muitas vezes que tem sido sem identidade, irmãos, que distorce muitas vezes, o inimigo distorce na cabeça das pessoas quem elas são de verdade, elas estão apegadas a coisas que passam. E porque elas estão longe de Deus, elas não estão reconciliadas com Deus como nós, elas não têm paz com Deus. É porque elas não estão justificadas pela fé, então elas não têm paz com Deus. Elas não têm paz consigo mesmas. Porque por mais que alguém procure esperança em si, não vai encontrar. Porque cada dia mais vai se afundar em seu próprio eu, em seu próprio orgulho, em sua própria carne. E a nossa missão como igreja é nos voltar a esta mensagem. A mensagem das nossas raízes. Tendo sido, pois, justificados pela fé, vocês têm paz com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque a nossa vida não está aqui. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém. É por isso que Deus dá autoridade para a igreja para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus, Ele sofreu, Ele morreu a morte de cruz e Ele ressuscitou e nos deu essa esperança. Glória a Jesus. Essa esperança de vida eterna. Obrigada. Essa esperança que Aleluia. não falha. Essa esperança que por mais que muitas vezes as tribulações da nossa vida tentam roubar, o Espírito Santo nos lembra: você é salvo. Amém. Você é salvo. É nisso que nós temos que nos apegar. Nós somos salvos. E é Obrigada, por isso que absolutamente nada pode nos parar. Então, quando a palavra de Deus diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quantos aqui estão passando por tribulação? Quantos aqui estão passando por tribulação? Irmãos, nós temos que nos lembrar de algo: a tribulação produz a paciência. E por quê? Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está lá, em Cristo Jesus. Amém. A nossa esperança está na glória, em Cristo Jesus. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Este mundo mal quer nos falar que eles têm experiência. Experiência naquilo que eles pensam, experiência em suas ideologias. Mas na verdade, nós é que temos experiência. Porque nós conhecemos o caminho. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a vida. Esse mundo muitas vezes quer nos levar, irmãos, a achar que eles têm a verdade, sendo que a nossa base da verdade é a palavra de Deus. Amém. E é por isso que o Senhor nos dá autoridade para pregar contra o pecado, para pregar contra as obras do diabo, para denunciar as obras do diabo. Por quê? Porque a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa o quê? Isso significa que a esperança em Cristo não falha, porque a nossa vida está escondida nele. Amém. Por mais que muitas vezes nós tenhamos os nossos erros, por mais que muitas vezes nós venhamos falhar, mas a esperança em Cristo Jesus, ela não nos deixa falharmos. Ela não falha. Nós muitas vezes que falhamos, porque nós somos seres humanos, mas Cristo Jesus, Ele não falha. É por isso que a nossa esperança não está aqui na terra. A nossa esperança está em Cristo Jesus.
A nossa esperança está em que o nosso nome foi escrito no livro da vida. A nossa esperança está em que Cristo veio buscar a sua igreja. A nossa esperança está em que, por mais que venhamos sofrer tribulações, a tribulação produz uma paciência. Por quê? Porque a sua esperança não falha. A nossa esperança não falha. Aleluia, Jesus. E é por isso que muitas vezes você pensou que você ia parar, mas você não parou. Por quê? Porque Cristo Jesus não deixou você parar. Amém. Glória a Deus. É por isso que muitas vezes você pensou: eu vou desistir, eu não vou conseguir caminhar uma milha a mais, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir vencer essa tribulação, eu não vou conseguir vencer essa perseguição. Mas por que hoje você se encontra aqui? Porque hoje nós nos encontramos aqui como um grande milagre. Por quê, irmãos? Amém. Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Ele não deixou nós falharmos. Agradecido é o Deus Altíssimo. Ele não deixou nós cairmos no meio do caminho. Ele não te deixou lá, sangrando no meio do caminho, lambendo feridas, não. Ele produziu em você paciência. Ele produziu em você esperança. Ele produziu em nós um grande tributo chamado gratidão. Por quê? Porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. A nossa esperança está nele. E é por isso que nós permanecemos nele. Amém, Jesus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pode ser que por uma pessoa boa alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos que nos lembrar que nós temos autoridade de pregar a palavra de Deus. Amém. Porque Cristo Jesus provou o seu amor para conosco. Obrigada, Senhor. Estando nós ainda longe de Deus, estando nós ainda mortos espiritualmente, estamos nós ainda longe de Cristo, Ele provou o seu amor, sendo nós ainda pecadores, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira de Deus, do inferno. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Obrigada, Senhor. Nós fomos reconciliados em Cristo. Glória a Jesus. Reparou que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está tocando em cada coração e você está se lembrando assim: meu Deus, eu estou tão apegado à minha luta, mas é verdade, eu não sou daqui. Não somos, graças a Meu Deus. Deus, eu estou tão apegado às minhas contas para pagar, mas é verdade, eu não sou daqui. Eita glória. Eu sou do céu. Glória Eu a vou para o Deus. céu. Amém, Jesus. Eu sou salvo do inferno. Eu sou salvo da ira de Deus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele me reconciliou com o Pai. Ele me religou ao Pai. Glória a Deus, aleluia. Por que eu estou me apegando a coisas que passam? Por que eu não estou me lembrando que em Cristo eu tenho autoridade contra o mal? Que em Cristo eu tenho autoridade contra o inferno? Que em Cristo eu tenho autoridade para evangelizar, para pregar para os perdidos que estão longe de Deus? Que em Cristo Jesus eu tenho autoridade para dizer: você pode ser liberto, você pode ser salvo da ira de Deus. Essa situação em que você está vivendo, Deus pode tirar você dela. Deus pode salvar a sua alma. Aleluia. Essa tribulação, ela vai produzir em nós um peso de glória. Porque quanto mais nós somos afligidos, mais nós nos apegamos a Deus.
Quanto mais muitas vezes somos perseguidos, mais nós nos apegamos a Cristo Jesus. Aleluias. Quanto mais nós muitas vezes somos judiados por este mundo, somos muitas vezes oprimidos por este mundo, mais o Senhor produz um peso de glória. Aleluia. E é por isso que cada dia mais o Espírito Santo nos faz fazer melhor, ser melhor, depois de uma grande tribulação, depois de uma grande luta. É por isso que este mundo não nos para. Nós temos que nos lembrar da autoridade que temos em Cristo Jesus. Nós temos que nos lembrar que este mundo não é nosso, que o nosso reino não é aqui, que o nosso nome está escrito no livro da vida e que a maior alegria é de ser salvo em Cristo, salvo da ira de Deus, salvo, porque tudo isso aqui vai passar. Amém. Obrigado, Jesus. Graças a Tudo Deus. vai passar. Aleluia. O mal vai passar. A enfermidade vai passar. As deficiências de nossas vidas vão passar. As demandas de nossas vidas vão passar. Mas a nossa intimidade com Deus não vai passar. Porque ainda que nos matem, a nossa vida ainda continua lá. Porque está escondida em Cristo Jesus. Glória a Jesus. É por isso que nós não podemos nos parar no meio do caminho. É por isso que nós não podemos, irmãos, nos esquecer que a alegria vem dele, que a paz vem dele, Aleluia. que absolutamente tudo que temos, que tudo que somos, vem dele. Aleluia, Deus. Eu vou contar um exemplo aqui. A autoridade que Cristo Jesus nos dá é autoridade para dizer não para o pecado, é para dizer não e é para denunciar o inimigo de sua alma. Eu me lembro que nessa semana eu dei esse exemplo lá em Valparaíso e o Espírito Santo de Deus estava me levando de novo aqui. Aleluia. Essa semana eu sou professor de informática de uma escola de cursos, mas na escola onde eu trabalho de cursos tem vários tipos de cursos, né? E na minha turma, uma jovenzinha me perguntou, devia ter aproximadamente uns 15, 16 anos, ela disse assim, me chamou e disse assim, professor, a minha mãe quebrou meu celular depois que eu me assumi bissexual. E ela quebrou meu celular e eu queria te perguntar assim, o senhor faria isso se o senhor tivesse uma filha, só porque ela se assumiu bissexual? O que eu entendo? Na hora o Espírito Santo de Deus me deu discernimento para como respondê-la. E o Espírito Santo me disse assim para mim, você não vai recuar, você vai falar que isso está errado. Você não vai recuar e você vai declarar a minha palavra sobre a vida dela. Porque não foi essa identidade que eu dei para ela. Amém. Não foi essa identidade que eu dei para o ser humano. O ser humano se afastou de mim, ali nasceu essa pregação. Amém. Se afastou de mim. Mas eu quero reconciliar, eu quero restaurar a identidade que foi perdida. Porque o que mais o diabo tem distorcido nessa geração é a identidade das pessoas. Identidade de absolutamente tudo. Identidade de viver o aqui e o agora. Identidade de viver todos os prazeres agora. Só que Deus deu autoridade para a igreja, porque nós fomos reconciliados, nós sabemos do caminho, nós seguimos o caminho, nós temos paz com Deus, nós somos salvos da ira. O Espírito Santo de Deus me levou a responder aquela menina e eu disse assim, você é índole daquela mocinha, ela é um pouco rebelde, e eu disse assim, eu tenho certeza que sua mãe não quebrou seu celular por causa disso. Eu tenho certeza que sua mãe ama você, mas ninguém é obrigado a concordar com aquilo que está errado. E pode ser que por um padrão, e pode ser por uma cultura que você já sabe qual é, do que nós nascemos para ser, do certo e errado, você quer impor a sua mãe de que ela tem que concordar com aquilo que está errado. Mas a sua mãe
não deixou de amar você. E nós muitas vezes, irmãos, nos encontramos diante de situações assim, onde nós temos que declarar: está errado. Amém. Está errado por quê? Porque eu tenho autoridade em Cristo Jesus para dizer que está errado. Nós temos autoridade na palavra de Deus para dizer: está errado. Porque os sofismas que Satanás tem colocado, muitas vezes, é que nós viemos nos conformar com a ideologia deste mundo, com aquilo que o mundo pensa, com aquilo que o mundo acha, com aquilo que o mundo pensa que está certo, sendo que nós temos autoridade para dizer: está errado. E eu não vou deixar de amar você por isso, mas está errado. Eu não vou deixar de ter amizade com você, de ter apreço por você, de ter carinho por você, mas está errado. Verdade, O aleluia. Espírito Santo disse para mim: denuncie esse demônio, está errado. Ela olhou para mim, ela falou: faz sentido. Sabe por quê? Porque não foi essa identidade Glória a Deus. que o Senhor deu para ela. Não foi essa identidade. Pensar no aqui, pensar no agora, dizer muitas vezes, como o mundo tem dito muitas vezes, o que vale aqui e agora, e isso já basta. Não. Nós vivemos uma geração de Satanás tem distorcido a mente das pessoas e ainda tem distorcido a imagem da igreja. Faz muitas vezes nós nos esquecermos que nós somos salvos em Cristo Jesus, da nossa base de fé, que é pregar o Evangelho para o pecador, para ele ser salvo da ira de Deus, por causa que ele quer nos colocar medo devido às ideologias. Mas se você falar, as pessoas vão deixar de ir para a igreja. Se você falar, as pessoas vão deixar. Ei, se eu realmente falar, sim. Agora, se o Espírito Santo de Deus, que me deu autoridade, me mover a pregar a palavra dele, que é inspirada por ele, que inspirou muitos a escreverem, a palavra de Deus não falha. Amém. Não, vai vir, vai ser liberto, vai ser amado, vai ser Amém. salvo, Glória e o a Deus. pecado vai ser perdoado. Cristo Jesus vai restaurar, Cristo Jesus vai renovar, Cristo Jesus vai libertar, Aleluia. porque eu tenho a palavra da verdade, e essa palavra da verdade é a palavra do meu Pai, é a palavra do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Amém. Cristo, que declara: nós, igreja, temos autoridade para denunciar o pecado, para pregar o Evangelho aos perdidos, para dizer: Cristo Jesus odeia o pecado, mas ama a alma do pecador. Aleluia. Glória a Deus. Cristo Jesus odeia o pecado, mas ama a alma do pecador. Cristo Jesus salva, Cristo Jesus liberta. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Cristo Jesus Glória a Deus. foi quem escreveu o nosso nome no livro da vida. Glória Não a foi o Deus. diabo, foi Cristo Jesus. Eu creio nisso. Não foi um governo, foi Cristo Jesus. Nós somos eleitos Amém. pela vocação da graça de Deus, e nós temos autoridade para declarar: Cristo Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai buscar a igreja. Essa é a base da igreja. Foi assim que a igreja nasceu, foi assim que a igreja cresceu, pregando a palavra, pregando a verdade. Aleluia. E quanto mais nos perseguiam, mais nós crescemos. Amém. Amém. Nós temos hoje servos de Deus nos lugares mais diversos, inclusive ali onde você não vê, mas está ali. Deus levantou pessoas no meio da política para estabelecer os valores que Deus quer para uma nação. Porque se nós profetizamos que a nossa nação é do Senhor Jesus, nós não aceitamos as ideologias deste mundo. Se nós profetizamos e oramos pela nossa nação, nós oramos para que Deus levante pessoas para estar lá, para propagar o Evangelho através de suas vidas, para estabelecer as leis de Deus lá.
Porque Deus deu autoridade para a igreja. Essa terra nós temos que conquistar, é nossa. Aleluia, Jesus. E Deus nos dá autoridade para conquistar as almas, Amém. para pregar o Evangelho. Glória a Deus. E quando chegar até nós essas almas, o Espírito Santo vai nos dar autoridade. Amém. O Espírito Santo de Deus vai nos dar autoridade para dizer: você está errado, mas Deus te ama. E Ele pode salvar, libertar, curar você. Amém. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo pode te lavar. O sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. Deus nos dá essa autoridade. E nada pode tirar essa autoridade da igreja. Porque a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo fala de fortalezas. As fortalezas, irmãos, são as ideologias deste mundo. Aqui no Brasil nós ainda não chegamos à perseguição física. Ainda não chegamos à perseguição física. Nós não sabemos se aqui vamos chegar. Mas uma coisa é certa: o que temos visto trabalhar de Satanás tem sido muito mais fácil trabalhar com ideologias. Porque ele conhece também o jeito do brasileiro, né? Então é muito mais fácil convocar, invocar o que as pessoas pensam sobre isso. A mente delas distorcendo, levando elas ao prazer, levando elas ao aqui e ao agora. É isso que o inimigo tem feito na vida de muitos jovens. É isso que o inimigo tem feito na vida de muitos adultos. É isso que o inimigo tem feito na vida de muitas crianças. E nós não podemos deixar de pregar a verdade. É menino, você nasceu menino sim. Aleluia. É menina, você nasceu menina sim. Glória a Deus. Eu não estou com vontade de fazer tal coisa. Eu não estou com vontade de fazer isso e aquilo. Eu não estou com vontade de me vestir, mamãe. Eu tenho 4 anos de idade. Eu não tenho vontade de me vestir como um homenzinho. Eu quero me vestir como uma mulher. A ideologia do diabo é: deixa ele escolher. Deixa ele escolher. Nós não podemos obrigar as pessoas. Deixa ele escolher. Vocês estão percebendo o quanto que o inimigo tem trabalhado na mente das pessoas? Vocês estão percebendo que o trabalhar de Satanás dentro da nação brasileira tem sido as ideologias? No meio político, no meio sociológico, na educação, o sistema deste mundo tem trabalhado e tem distorcido a identidade das pessoas, inclusive de muitos pais. Só que acontece que as coisas que estão lá fora, elas não vão permanecer aqui dentro, porque nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é uma igreja santa. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos a resistência contra o poder das trevas, a resistência contra as ideologias, a resistência contra o mal, a resistência contra Aleluia, o ser glória a maligno de Deus. Satanás. Aleluia. Nós somos a resistência, o sal e luz dessa terra. Amém, Nós cantamos Jesus. aqui: o que for fazer nessa geração, Jesus, não faça sem mim. Quantos aqui estão dispostos a ser assim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus nos dá essa autoridade. Ele já nos deu. Ele não vai nos dar. Ele já nos deu. Porque o Espírito Santo do amor foi derramado em nós. Amém. E o inimigo ainda mancha a imagem muitas vezes da igreja, defamando, dizendo assim: a igreja não acolhe determinadas pessoas, a igreja não é isso. E aí tem muitas pessoas enganadas, ignorantes, que estão dentro de igrejas, que não chegaram ainda a ter um encontro real com Jesus, que falam: é mesmo, é assim mesmo. Não, irmãos, não é assim não. Eu cheguei na igreja, minha família chegou na igreja, nós estávamos só o bagaço. Quem nos acolheu foi a igreja. Aleluia. Cristo Jesus usou a igreja. Glória a Deus. Não usou o vento, não usou o cachorro, não usou o cavalo, usou pessoas. Amém. Verdade, Jesus. Nós somos a igreja. Aleluia. Nós acolhemos as pessoas, nós amamos as pessoas, mas vamos pregar a verdade da palavra de Deus. Cristo Jesus
salva, liberta do pecado, batiza com o Espírito Santo. Amém. E vai buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Quantos Deus. canais Satanás tem levantado na internet, no governo, quantas ironias contra a igreja, e ainda tem crente concordando. Irmãos, temos certeza que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus? Porque se nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus, nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar. Crente de verdade não assiste fuxico gospel. Crente de verdade não assiste essa porcaria do inferno, que muitos entram infiltrados de Satanás, entram dentro das igrejas, pegam o celularzinho e começam a filmar, pegando cenas ali distorcidas, coisas fora de contexto, para depois colocar na igreja e culpar a igreja. E ainda tem muitos ignorantes que ainda pensam assim: ah, é verdade, a igreja não é um lugar acolhedor, a igreja não é isso e aquilo. Então, se a pessoa não vai para a igreja, ela vai para onde? Para o inferno? É para o inferno? Não, irmãos. Isso é uma mentira de Satanás. A igreja fez um papel durante toda a história. Inclusive tem uma atriz muito famosa, uma atriz muito da Globo, se não me engano o nome dela é Fernanda Torres. Recentemente agora, gravando uma entrevista para a Globo, ela disse assim: eu jamais repetiria lá atrás o que eu repeti há muitos anos atrás. Eu detesto o crente, eu jamais repetiria isso. Eu reconheço, olha só como Deus é fiel, como Deus justifica a sua igreja. Uma ímpia disse isso: eu jamais falaria mal de crente hoje, sabe por quê? Porque eu reconheço que a igreja fez um papel importante durante a história que o Estado não fez. Amém. A igreja entrou onde o Estado jamais entraria. A igreja acolheu pessoas que o Estado jamais. A igreja abraçou pessoas que o governo não abraçou. Irmãos, se Deus usa a boca de uma ímpia que não é salva ainda em Cristo Jesus, que Deus a salve em nome de Jesus, que dirá a sua igreja, que tem autoridade, que tem o nome escrito no livro da vida, Glória a que Deus. tem autoridade em Cristo Jesus para combater as ideologias de gênero, as ideologias malignas. Deus nos deu poder e autoridade. Então, não arrede o pé, declare a palavra, porque o Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. É o Espírito Santo Amém. que está Glória sobre a as Deus. nossas vidas. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa autoridade. Obrigada, É Jesus. o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu Irmãos, nome, aleluia. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Oh, glória a ti, Jesus. Queridos, Glória, glória. eu quero que os irmãos aqui se lembrem de quantas vezes Deus usou a sua vida, de quantas vezes Deus trabalhou na sua vida, de quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo interviu por você. Eu quero, irmãos, que os irmãos se lembrem. O Espírito Santo de Deus está me guiando a fazer isso. Quer que nós nos lembremos do lamaçal de